Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa 15ª aula do curso de Fundamentos de Python e hoje falaremos sobre os sets ou conjuntos, que representam um tipo de estrutura de dados um pouco diferente das que trabalhamos até aqui. Então, só para a gente recapitular, nós trabalhamos com listas, tuplas, listas e tuplas sendo dois tipos de estruturas de dados indexados, ou seja, acessíveis por índices. Depois, na última aula, trabalhamos com os dicionários, que não são indexados, são acessíveis por chave e valor. E hoje trabalharemos com os sets, que são os conjuntos, eles vêm da teoria de conjuntos da matemática. Então, vamos à aula de hoje. Eu já deixei os códigos pré-digitados para poupá-los aí um pouco mais do tempo de digitação para que a gente possa trabalhar mais com os conteúdos, os conceitos dessa aula sobre sets. Então, nesse primeiro bloco, eu estou explicando como se criam os sets ou conjuntos. Um conjunto pode ter uma ou mais strings, um ou mais valores inteiros ou um ou mais valores fracionários, os floats. E também podemos ter conjuntos vazios, sem nenhum tipo de valor, assim como temos nas outras estruturas de dados, listas, tuplas e dicionários. Bom, como que nós criamos um conjunto? Nós estabelecemos os valores que devemos ou queremos colocar dentro desse conjunto, separados por vírgulas. Se forem strings, precisam estar entre aspas, normalmente. Se for inteiro, sem o ponto. E se for um float, com o ponto decimal, números com ponto. E como que nós criamos essa embalagem dos conjuntos? Esses valores precisam estar entre chaves, como está aqui. E aí vocês podem perguntar: puxa, professor Douglas, mas chaves não são estruturas para dicionários? Também para dicionários. Então qual que é a diferença de um dicionário para um set? A diferença é que o dicionário tem chave e valor. Então cada elemento separado por vírgula vai ter os dois pontos dividindo o que está à esquerda dos dois pontos, que é a chave, e à direita, que é o valor. Essa é a estrutura do dicionário, também colocado entre chaves. Aqui nós temos os elementos colocados entre chaves, mas não temos os dois pontos para cada unidade de dado. Então nós temos um set. Então, por exemplo, eu vou criar dois sets aqui no primeiro bloco, dois conjuntos, um conjunto de nomes e um conjunto de pesos. O conjunto de nomes vai receber 4 strings. As strings, os textos Douglas, Daniela, Pedro e Maria. Tudo isso dentro de chaves. Então nós temos aqui um conjunto, um set. Depois temos outro objeto, pesos, que recebe 4 valores em quilos: 78, 32, 86 e 74, todos separados por vírgulas e entre chaves. Novamente temos um segundo set, um set de pesos. E depois eu vou fazer aqui o print desses dois objetos, desses dois sets, e vou mostrar aqui um print com type do objeto nomes para mostrar que isso está como um set. Então aqui nós temos printado, né, impresso, o primeiro conjunto. Depois que rodamos ali, apertamos Shift Enter ou Play. Depois o conjunto com os pesos. E por último o print mostrando que nomes é um set. Se eu fizesse isso para pesos também seria set. Agora, nesse segundo bloco, eu vou mostrar como podemos transformar outros objetos em conjuntos. Então, na primeira linha desse bloco, eu estou criando uma lista, que é um objeto, um tipo de objeto, um tipo de estrutura de dados que nós já vimos. Essa lista vai receber o nome de carros e vai receber os elementos Gol, Fusca e Passat, como strings. Depois eu vou criar um segundo objeto chamado transporte, que vai receber uma transformação dessa lista de carros. Então eu uso a função set para transformar um outro objeto em conjunto e entre parênteses coloco o nome do objeto que eu quero transformar em conjunto, o objeto carros.
E aí eu vou pedir para fazer um print tanto de carros como de transporte. Carros continuará como lista e transporte será um conjunto. Então eu transformei uma lista que já existia num conjunto. Isso é possível. Para isso, o comando para transformar um objeto em um conjunto é o comando set, a função set. Então vamos rodar aqui e ali nós temos carro, continua como lista, que é o tipo list, e transporte é um tipo set, é um conjunto. Depois, aqui no terceiro bloco, eu coloco uma característica muito interessante dos conjuntos. Diferente das outras estruturas de dados, os conjuntos ou sets, eles não podem ter valores duplicados. Então aqui eu estou criando um set chamado alturas, com vários valores floats, sendo que um deles se repete, que é 1.34. Então quando eu rodar isso aqui e pedir para imprimir, para mostrar, ele só vai mostrar um valor 1.34. Ele não vai conter aquele segundo porque ele não permite duplicata. Isso é muito importante e às vezes passa batido, muita gente não fala dessa característica dos sets. Daí a gente vai usar no meio de um código um set, uma estrutura que vai receber valores repetidos, e aí esses valores repetidos não vão entrar. Às vezes isso é desejável no código e às vezes não. Então é importante que vocês saibam que não pode se repetir. Seja um float, seja um int, ou seja uma string, um texto. Não há repetição. Beleza, vamos rodar aqui então. Aqui ó, nós mostramos 1,34 aparece uma única vez. Ele descarta um dos valores repetidos. Bom, agora vamos ver como podemos adicionar elementos nos sets, nos conjuntos. Aí vocês podem perguntar, ô professor, então os sets são elementos mutáveis? Sim, dicionários são estruturas mutáveis, listas são estruturas mutáveis e sets também são estruturas mutáveis. Qual que é o tipo de estrutura que é imutável? São as duplas. Então o set eu posso mudar. Então, na primeira linha, eu crio um set, um conjunto, com produtos da loja A. Garfo, faca, caneca e copo. Na segunda linha, eu crio outro set com produtos da loja B e dou o nome de loja B. Copo, caneca, taça e tigela. Então, alguns elementos se repetem entre as lojas. Daí, na terceira linha, eu peço para imprimir como está, com os 4 elementos. Na quarta linha, eu também peço para imprimir como está o da loja B, também com seus 4 elementos. E aí, na quinta linha, eu vou adicionar à loja A o produto prato. E à loja B, na sexta linha, eu vou adicionar o produto pote. E como que acontece essa adição nos conjuntos? O nome do conjunto, ponto .add, entre parênteses o que eu quero adicionar. Pode ser uma string, pode ser um int ou pode ser um float. E depois eu peço para imprimir novamente para mostrar a diferença do antes e do depois. Então vamos rodar. Olha só, quando eu criei os dois sets, eles ficaram com 4 elementos. Depois eles adicionaram esse elemento prato no loja A e pote no loja B. Notem que essa adição acontece sem ordem. Então ele escolhe aleatoriamente um determinado ponto e lança. Então não há uma ordenação. Isso é uma característica muito importante dos sets. Os sets não são ordenáveis, ok? Então, agora mais um bloco aqui, adição de mais de um elemento. Eu posso usar o comando add para adicionar 2 elementos? Não. Se eu pusesse aqui vírgula um segundo elemento, ele daria erro. Quando eu quero colocar mais de um elemento, eu tenho que criar uma lista e eu adiciono essa lista para o set. Aí o comando não é mais o add, é o update. Então, agora o que eu vou fazer? Eu quero incluir bule e chaleira, que são 2 produtos, na loja A. Então, eu faço loja A.update, entre parênteses e entre colchetes, porque é uma lista, 2 ou mais elementos. No caso, são 2. E depois eu peço para mostrar como que fica loja A. Aqui entrou bule e chaleira. Novamente, sem a ideia de ordenação. Isso é um exercício que a gente precisa fazer, um exercício mental, para não bugar, né? Porque a gente está acostumado com
Estruturas indexáveis, como listas, tuplas, que são mais usadas. Os sets não são ordenáveis. Agora, uma operação que vem lá da matemática, a união de conjuntos. Eu quero juntar os elementos de dois conjuntos, do loja A e do loja B. Eu quero criar um conjunto que tenha todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, A união com B. Lembram lá da matemática da quinta série, que falava sobre teoria de conjuntos, diagrama de Venn? Aqui nós aplicamos essa ideia nos sets. Os sets são conjuntos. Então, eu vou criar um conjunto, um terceiro conjunto, que é a loja C, que vai receber loja A, ponto e union, loja B. Eu poderia juntar tanto loja B e union loja A, como loja A, ponto e union loja B. Daria certo da mesma forma. E aí eu peço para printar, peço para mostrar como fica esse loja C. E aí loja C é um conjuntão com todo mundo, com todos os elementos de A e todos os elementos de B. Além da união, uma operação muito comum nos conjuntos é a operação de intersecção, que são os elementos que nós temos em comum aos dois conjuntos. Então, eu vou criar de novo aqui loja A, loja B, e a gente percebe que A e B têm copo e caneca em comum. Então, a gente vai fazer a operação de intersecção, vai guardar isso num conjunto que a gente vai chamar de conjunto intersecção e vai pedir para imprimir. O esperado é que tenha apenas copo e caneca, que é a intersecção entre os dois conjuntos. Então eu crio o objeto intersecção, sem tio e sem cedilha, recebe loja A.intersection, esse é o método, loja B. E aí a gente roda e ele traz só copos e canecas. Uma outra operação muito importante, muito usual dos conjuntos, é saber quais elementos são exclusivos, o que só tem em um ou só tem em outro conjunto, quando a gente compara dois conjuntos. E aí a gente usa o método difference, que pode ser usado de duas formas. Então eu criei novamente o loja A nessa linha, criei novamente o loja B, só com os 4 elementos, e aí criei dois conjuntos. Only A vai receber os elementos que só tem em A e não tem em B. E only B vai receber os elementos que só tem em B e não tem em A. E como que a gente usa a função difference? Only A, loja A, que é o que eu quero mostrar os exclusivos, ponto difference, entre parênteses, loja B. Ou seja, o que tem na loja A que é diferente da loja B. E depois o contrário no only B. Loja B, que é o que eu quero que mostre os exclusivos, difference, loja A. Ou seja, o que tem em loja B que não tem em loja A. E aí mando imprimir os dois para mostrar. Na loja A, exclusivo garfo e faca. Na loja B, exclusivo tigela e taça. Os outros elementos são comuns, que são a intersecção. E por último aqui, a parte de exclusão de elementos que a gente pode usar dois métodos diferentes. O método remove, que é esse aqui que está aparecendo. Eu vou remover faca da loja A, então eu ponho loja A.remove e a string faca dentro dos parênteses e rodo. Mostro o que aconteceu. Loja A não tem mais faca. Agora, se eu rodar novamente o remove, o que vai acontecer? Ele não vai encontrar faca dentro de loja A. E aí ele vai retornar um erro. Ó, trouxe um erro porque faca não há existência ou incidência de faca dentro de loja A, porque a gente já tinha removido na operação anterior. Então, a gente tem uma opção para isso, que é usar o método discard. Então, novamente, eu vou criar loja A com faca, nesse comando, vou mostrar que existe faca, e agora eu vou excluir faca usando o método discard. Loja A.discard, que é de descartar, faca, a string faca. E aí eu imprimo, não tem faca. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar novamente o método discard. Ele não encontrou faca, mas não deu erro. Então, o método discard não retorna erro quando ele não encontra algo para descartar, para excluir. E aí eu mostro novamente aqui, não tem faca. E por último, se eu quiser excluir todos os elementos de um set, de um conjunto, a gente pode usar o método clear. É o nome do conjunto, ponto .clear, entre parênteses sem parâmetros, vazio.
A gente roda e aí fica um set vazio. Limpou todo mundo. Bom, esses são os principais métodos e funções que a gente pode usar com os conjuntos. Ao longo do curso, quando a gente for aprendendo as novas estruturas, como as condicionais, if, elif, else, como os laços de repetição, for, e como os loops de repetição, while, a gente vai voltar a esse tema e concluir que dá para encaixar mais coisas com várias estruturas e vai enriquecer e voltar a falar sobre sets. Mas o básico, aliás, até um pouco mais do que o básico sobre sets é isso. E eu fiz questão de trazer uma aula sobre sets porque muitos cursos por aí não falam sobre set, é como se não existisse essa estrutura. Tá certo que é uma estrutura que é pouco usada, mas ela pode ser bastante usada dependendo da nossa necessidade do código. Então é mais uma ferramenta que a gente tem e vale sim muito a pena mostrar para deixar os nossos códigos aí mais incrementados em cada situação. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!